Bom dia, galerinha do quarto ano A, tudo bem? Então, agora nós temos aula de geografia. A prof está na página 125 e eu vou fazer assim dessa vez. Eu vou gravar dois vídeos. Este primeiro vídeo nós vamos estudar a apostila, as informações da apostila, mas eu achei melhor montar um texto para vocês com imagens para ajudar no entendimento do conteúdo e para ajudar também na tarefa e depois num trabalhinho que a prof vai mandar depois nas outras semanas, tá bom? Então, nós vamos começar pela apostila e o segundo vídeo depois vocês assistem, ok? Você sabia? Olha assim, aqui ó, que interessante. Muito antes da chegada dos europeus à América, os índios de Sáchila já estudavam o movimento do Sol e das estrelas e eram grandes conhecedores de astronomia. Então, olha lá, há muito tempo atrás, né? Eles habitavam uma região que hoje se localiza no chamado Equador, tá? Eles conseguiram demarcar com precisão o local onde, só tempos depois, os cartógrafos traçaram como a linha do Equador, que nós já trabalhamos. Devido a esse conhecimento, os Tsáchila já chamavam a região de sua capital de Quitsato, atual cidade de Quito, que significa metade do mundo. Lembra que nós trabalhamos, né? Que a linha do Equador vai marcar ali a metade mesmo, né? E vai dividir o nosso planeta em duas partes. Além disso, chegaram a construir um muro de pedra onde, para eles, estava a metade exata entre os polos. E estavam tão certos que, atualmente, o monumento Marco Zero, que mostra onde passa a linha do Equador, está bem próximo desse antigo muro. Então, olha aqui, que legal, né? O muro e olha aqui o Marco Zero, certo? É onde começa ali a contagem. Lembra que a prof falou que eles vão medindo em graus, né? Então, ali é o Marco Zero. Então, desce para o sul, sobe para o norte, ali tem a mesma distância. Aqui, ó, o Marco Zero, construído pelos índios de Sáchila e localizado próximo à cidade de Quito, mostra o local exato onde passa a linha do Equador, ok? Então, aqui, ó, tá demarcado de vermelho. Na próxima página, 126. Outro você sabia. No Brasil, também existe um Marco Zero, monumento que indica o lugar onde passa a linha do Equador, na cidade de Macapá, no Amapá, localizado a 3 quilômetros do centro da única capital brasileira cortada por essa linha imaginária. O local tem espaço para shows, exposições, lojas e restaurantes. No estádio de futebol da cidade, chamado de Zerão, a linha que divide o campo corresponde exatamente à localização da linha imaginária do Equador. Assim, um time começa o jogo no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul, certo? Olha que legal. Então, passa bem no meio aqui, ó, bem no centro do campo. Aqui tem o monumento Marco Zero, mostra onde passa a linha do Equador, em Macapá, no Amapá. E aqui, olha, só que imagem legal, né? A linha do centro do campo de futebol foi traçada de forma que cada metade do campo fique em um hemisfério. Olha que bacana. Então, aqui, ó, para quem não lembra, olha aqui a linha do Equador, certo? Então, aqui está nosso planeta, né? Tem os eixos aqui e ele fica inclinadinho assim. E aqui, ó, a linha do Equador vai demarcar o meio, né? O centro, aqui, ó, separa as duas partes da Terra, duas metades iguais, ok? Então, vamos lá. O Sol não nasce igual para todos. Vocês vão entender por quê. Só de mostrar aqui a imagem, nós estamos vendo a parte de continente, que é a parte de terra, e a parte marítima, certo? Dos oceanos. Então, quando fala assim que o Sol não nasce, né, igual, ele nasce diferente para as pessoas, não nasce igual, a gente consegue verificar aqui o Sol e os raios solares que incidem aqui no nosso planeta. Então, a gente sabe que o nosso planeta
tem o movimento de translação e o de rotação. Esse movimento de rotação, que ele faz aquele giro, né, em torno do próprio eixo, ele vai fazer com que defina o dia e a noite. Por exemplo, aqui, essa face que está virada para o Sol, a gente sabe que é dia, porque a gente consegue ver aqui ó, os raios solares, né, que estão iluminando e aquecendo esse lado aqui. Enquanto aqui é dia, aqui é noite, ok? Então, esse aqui é o movimento de rotação. Aquele de translação é o movimento que ele faz em torno do Sol, ok? Mas vamos entender melhor isso, ó. O planeta Terra tem formato arredondado. Por isso, suas diferentes áreas são iluminadas de maneira distintas pelos raios do Sol. Então, como ele aqui, ó, ele tem esse formato arredondado, a intensidade do Sol que chega nessa região aqui central é diferente da intensidade do Sol que chega aqui nessa parte e principalmente da intensidade do Sol que chega aqui nos polos. Então, é bem diferente, tá certo? Por isso que o Sol não nasce igual para todos. Então, vamos lá, página 127 para a gente entender melhor. Aqui cortou, mas a prof vai seguindo aqui a apostila, tá bom? Nas áreas próximas à linha do Equador, os raios solares incidem perpendicularmente, concentrando luz e calor na superfície da Terra. Então, aqui, ó, é essa parte aqui que eles estão falando, ó, próximo à linha do Equador, ok? A superfície irradia esse calor, mantendo a temperatura elevada. Então, a gente volta aqui um pouquinho. Essas regiões aqui, ó, próximas ao Equador, são as regiões ditas mais quentes, porque ela vai incidir esse raio do sol, esse calor do sol, diretamente, de forma perpendicular. Lembra que nós aprendemos em matemática as retas perpendiculares? Então, a gente imagina aqui uma reta, do jeito que está acontecendo aqui, ó. Então, o sol pega de maneira perpendicular, é uma reta. Então, o calor e a luz ali do sol chega de forma mais concentrada, ok? Continuando aqui. Nas regiões, a prof tá aqui, ó. Tô lendo pela minha apostila, tá bom? Nas regiões mais distantes da linha do Equador, os raios solares incidem de forma mais inclinada. Eles chegam, né? Incidem, eles chegam de forma mais inclinada, iluminando uma área maior. Isso leva à dispersão, ou seja, a menor concentração da luz e, consequentemente, do calor. Logo, as temperaturas ficam mais baixas. Então, isso a gente vai percebendo, ó. Eles tiveram ali como ponto a linha do Equador. Então, conforme a gente percebe, ó, essa inclinação aqui, ó, a gente pode perceber que os raios chegam de forma diferente, ok? Aqui embaixo, ó. A prof vai parar aqui na imagem e vou lendo para vocês. Incidência solar no dia 21 de março. Então, o que eles fizeram aqui para a gente poder compreender? 21 de março. Então, no mesmo dia, como que fica ali os raios solares? Como que eles chegam nessas partes, ou nas diferentes partes aqui que nós estamos encontrando? Lembrando que aqui é a linha do Equador, que vai dividir ali, né, o planeta em duas metades. Aqui nós temos o Trópico de Câncer, e mais adiante, lá no topinho, né, no polo, o Círculo Polar Ártico, certo? Aqui que é o Marco Zero, que é o Equador. Agora nós vamos descer. Nós temos o Trópico de Capricórnio e temos aqui o Círculo Polar Antártico. Lembrando que nós temos essa inclinação aqui referente ao Sol, ok? Então, aqui, ó, dia 21 de março, na mesma data. Na figura A, que é essa aqui, ó, certo? Na linha do Equador, olha aqui, vamos pensar assim, né, turma? Por que que tá chegando assim de cima para baixo? É como se tivesse a posição que o Sol está chegando nessa região, tá certo? Então, vocês percebem que o Sol, ele atinge diretamente, ó, de forma perpendicular essa região. Então, é a região que a gente fala que é a região mais quente, ok? Na figura B, aqui, né, e aqui, ó, são essas duas. Por que são duas figuras B? Porque aqui tá mostrando os dois trópicos,
certo? Então, a gente já percebe, ó, essa inclinação na chegada dos raios solares, tanto no Trópico de Câncer, nessa região, como no Trópico de Capricórnio também. E lá na figura C, ó, aqui em cima e aqui, ó, lá no Círculo Polar Ártico e no Círculo Polar Antártico aqui, que são círculos polares. A gente vê que a incidência aqui é diferente, certo? Aqui a gente consegue perceber, olha, que ainda pega, né? Não tanto quanto a figura A, né? Que vem aqui de forma perpendicular, ela já fica mais diagonal. E aqui, olha, não recebe tanto, ok? É bem interessante também, turma, porque dependendo da estação do ano, ou inverno ou verão, de acordo com a inclinação do nosso planeta, tem épocas durante toda a estação que aqui, ó, no Polo Norte e no Polo Sul, ou fica totalmente claro ou fica totalmente escuro, tá? Isso é devido à inclinação. Então, continuando aqui, ó. Assim, quanto mais próximo da linha do Equador, mais alta é a temperatura. E quanto mais distante, mais baixa ela fica, ok? Então, voltando aqui para entender isso, é devido aqui à posição da Terra e como esses raios de sol vão chegar até a Terra, ok? Agora aqui, ó, as zonas térmicas. Vamos entender o que é zona térmica aqui. Você acabou de ler que a linha do Equador é um ponto de referência quando falamos da distribuição de luz e de calor no planeta. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais alta é a temperatura. Quanto mais distante, mais baixa ela fica. Essa frase aqui, olha, é bem importante. Então, se vocês quiserem grifar também, ok? Mas, além da linha do Equador, outras linhas imaginárias indicam lugares na superfície da Terra, que recebem os raios do Sol de forma diferenciada, que são os trópicos e os círculos polares. Isso a prof também já explicou aqui, ó. Os trópicos, os dois trópicos, e os dois aqui círculos polares, ok? Aqui mostra também a inclinação e os raios solares. Aqui na página 128 agora. Aqui nós temos os trópicos, que são dois trópicos, tá? O de Câncer e o de Capricórnio. O de Câncer, que delimita o ponto mais ao norte do planeta, onde há incidência perpendicular do Sol. O de Capricórnio, que delimita o ponto mais ao sul do planeta, onde há incidência perpendicular do Sol. Então, aqui do lado, os raios solares só incidem perpendicularmente entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Aqui, pessoal, ó, para entender isso. Aqui nós temos o trópico de Câncer e aqui nós temos o trópico de Capricórnio, certo? Então, nessa área aqui é que a incidência dos raios solares vão atingir de forma perpendicular. Então, aqui nós vamos ter uma zona chamada de zona intertropical, que é uma zona mais quente, ok? Aqui, ó. Os círculos polares também são dois. Eles delimitam o planeta, os pontos mais ao norte, que é o Círculo Polar Ártico, e ao sul, que é o Círculo Polar Antártico, onde o Sol incide na época do verão e do inverno. Então, aqui, ó, é essa parte aqui que a gente está falando, né, lá no Polo Norte e aqui no Polo Sul, que são os dois círculos polares. Ali a gente vai chamar de zona glacial, tá? Então, aqui é intertropical e aqui são as zonas glaciais, ok? Vai ficar faltando só essa aqui, ó, que tá entre o círculo polar e essa parte aqui, tá certo? Do trópico, que a prof vai falar também. Aqui tá falando a mesma coisa. Aqui, ó. Olha que interessante. No hemisfério sul, que é essa parte aqui de baixo, ó,
Durante o verão, a zona dentro do Círculo Polar Antártico está totalmente iluminada pelo Sol. Então, é essa parte aqui, ó, certo? Ela fica totalmente iluminada pelo Sol durante o verão. Enquanto ela está totalmente iluminada pelo Sol, lá em cima, no polo, no Círculo Polar Norte, aqui, ó, o Ártico, ele é o contrário, ele fica totalmente escuro, ok? Isso vai acontecer durante a estação do verão. Quando chega o inverno, o que vai acontecer? Essa situação, ela vai inverter, ok? Então, aqui vai ficar totalmente iluminado. Então, não importa se é dia ou noite, vai estar sempre iluminado. E aqui vai estar totalmente escuro, tá certo? Então, eles têm ali dias muito longos, noites longas também. Então, isso vai depender muito da estação do ano, ok? Então, enquanto o verão aqui tá super iluminado e lá tá escuro, no inverno vai trocar. Aqui fica super iluminado e aqui fica escuro, tá certo? Aqui, ó. Quanto mais próximo dos polos, mais inclinada é a incidência dos raios solares e mais baixa é a temperatura. Já falamos disso, né? Aqui, ó. Agora aqui, ó. Os trópicos, juntamente com os círculos polares, delimitam as zonas da Terra que recebem os raios de sol de forma diferenciada. Lembra que a prof falou que ficou faltando essas duas partes aqui, ó? Então, nós falamos dessa aqui do meio, né? Que é bem quente, porque recebe de forma perpendicular, que a gente vai falar de intertropical. Falamos dessas duas aqui, ó, no Polo Sul e no Polo Norte, que é a zona glacial, no caso, zona glacial sul e zona glacial norte. E ficou faltando essa parte aqui, ó, essa aqui, entre o trópico, essa linha do trópico e a linha aqui do círculo polar, e aqui também, ó, essa linha do trópico e essa linha aqui do círculo polar, tá? Essas duas nós vamos chamar de zonas temperadas, ok? Então, aqui, ó, intertropical, temperada, temperada, glacial e glacial, ok? Aqui nesse texto da apostila não aparece assim em detalhes, por isso que a prof montou um outro textinho para vocês, mas logo logo eu mostro também. Então, aqui, ó, os trópicos, juntamente com os círculos polares, delimitam as zonas na Terra que recebem os raios do Sol de forma diferenciada, que a prof já leu, perpendiculares ou inclinadas, e que, por isso, têm diferentes temperaturas. Cada uma dessas áreas recebe o nome de zona térmica, tá? Então, aqui, ó, aqui é uma zona térmica, aqui é uma zona térmica, aqui é uma zona térmica, aqui na pontinha é uma zona térmica, aqui na pontinha também uma zona térmica, tá bom? As zonas térmicas são as diferentes faixas de intensidade de luz e de calor que a Terra recebe do Sol. Ok? Aqui, ó, atividade 2 agora, turminha. É importante que antes que vocês façam a atividade, dá uma olhadinha lá no segundo vídeo, porque se ficou alguma dúvida naquele vídeo ali, vai esclarecer, tá bom? Aqui, turma, nós temos o globo terrestre. Então, como que vocês vão fazer essa representação? Pode pegar o atlas para ajudar, ou pode pegar a imagem aqui mesmo da apostila. Vocês vão ter que localizar aqui nessas linhas aonde está o Equador, aonde estão os trópicos e os círculos polares. Aqui a gente até já sabe, né? Aqui, Equador, aí você escreve aqui em cima da linha, Equador. Aqui você vai escrever o nome desse trópico, o nome desse trópico e aqui o nome dos círculos polares, certo? Então, a primeira etapa é isso, é essa. No número 2, está pedindo para você pintar de vermelho a zona térmica localizada entre os trópicos. Então, aqui, ó, aqui é um trópico e aqui é outro trópico, lembra? Entre um trópico e outro, nós temos aqui uma zona térmica. Então, essa parte você vai pintar de vermelho, certo? Então, vamos continuar aqui. Essa parte aqui de fazer a legenda é só por último que a gente vai fazer, porque logo mais tem as outras cores que nós vamos usar aqui na mesma imagem. Na B, responda, como os raios solares incidem nessa zona? Aqui, ó, nessa vermelha que vocês pintaram. Como que eles chegam? De que forma que eles chegam nessa área aqui? Nós já vimos, tá bom? E aqui na C, o que podemos concluir sobre a intensidade de luz e de calor nessa área? Também vimos durante a explicação.
Lá na 130, você vai, ó, pinte de laranja as zonas térmicas localizadas entre os trópicos e os círculos polares. Então, aqui, ó. Aqui é um trópico e aqui é a linha do círculo polar. Então, essa parte toda de laranja. E embaixo, a mesma coisa. Aqui é o trópico e aqui o círculo polar. Essa parte aqui toda de laranja, certo? Então, vamos voltar lá. Faça uma legenda para elas. Isso a gente vai fazer por último. Eu falo como tem que fazer a legenda. Daí na letra B, como os raios solares incidem nessas zonas, como que eles chegam ali, nessa pintada de laranja? Aí você explica aqui. C, o que podemos concluir sobre a intensidade de luz e de calor nessas áreas? Na área laranja. E por último aqui, na 4, né, por último ali relacionado à pintura, vocês vão usar a cor cinza e vão pintar as zonas térmicas localizadas ao norte e ao sul dos círculos polares. Então, vamos voltar aqui, ó. Círculos polares serão pintados aqui essa parte de cinza, tá certo? Aí aqui, ó, faço uma legenda, já vou falar sobre a legenda. B, como os raios solares incidem nessas zonas? O que podemos concluir sobre a intensidade de luz e de calor nessas áreas? Certo? Aqui na legendinha, o que vocês vão fazer? Vão pintar lá vermelho, vão pintar laranja e vão pintar cinza. E aqui você vai colocar que tipo de zona térmica apresenta em cada local, ok? A próxima explicação da folhinha que a prof fez também tá bem explicadinho, ok? Aí aqui embaixo. Na 5, nós temos aqui 4 imagens. 1, 2, 3 e 4, tá? Vocês precisam relacionar essas imagens aqui com as zonas térmicas. Então, eu tenho zona intertropical, zona temperada, zona polar ou glacial norte e zona polar ou glacial sul, ok? Então, ali na explicação, quem entendeu direitinho vai conseguir fazer de belezinha, principalmente a intertropical e a zona temperada. O que pode causar aí um pouquinho de confusão são essas duas imagens aqui, certo? Claro, a gente já sabe ali que as duas imagens apresentam gelo, né? Eles estão ali todos, né, agasalhados, muito bem agasalhados, por sinal. Então, a gente sabe que são zonas polares, certo? Mas o que vai diferenciar a zona polar ou glacial norte da zona polar ou glacial sul? O que vai diferenciar ali, pessoal, é que essa aqui, ó, o que acontece? Tem pessoas, certo? Porque é um local habitado. Então, tem pessoas morando nessa região. Essa aqui não. Vocês percebem ali os pinguins, né? Que são os moradores da região. Então, pinguins, baleias, certo? Aqui, nessa parte aqui, na 4, a gente encontra a parte norte, tá? Do globo terrestre. Olha, eu tô dando a maior dica ali, tá certo? Essa parte norte, ela vai ter ligação com outros territórios, né? Principalmente ali com outros continentes. Então, ela vai ter ali a incidência de pessoas morando, né? Nativas daquele local. Já essa aqui não, ela não tem ligação com outros continentes, tá bom? Então, fica a dica ali, ok? Então, primeiro momento seria isso. Na 6 aqui, que seria para fazer o texto, é o texto que a prof fez, que eu vou mostrar para vocês na outra folha, tá bom? Então, assim que terminar aqui, é só verificar ali a outra gravação. Não esqueçam, antes de fazer as atividades, assistam o outro vídeo da prof, tá bom? É isso aí.